vídeo é de utilidade pública. Para quem não sabe, eu fazia enfermagem antes, já tentei medicina antes, mas só depois de me decepcionar com a profissão, de que não era aquilo que eu queria, eu resolvi voltar a estudar para fazer medicina. Só que antes, todo ano eu fazia Enem, E quando eu tentei medicina, e até quando eu tentei... Gente, eu cheguei a passar em agronomia e tanta coisa. E aí tem erros que eu cometi, assim, até conseguir realmente passar em medicina, que foi... De verdade, eu olho assim pra trás e falo, meu Deus, gente. E assim, eu quero que vocês parem ou tentem. Na verdade, vocês têm que parar de fazer isso, porque isso é um erro. Isso vai tirar a tua aprovação, acredite. O primeiro de tudo, ela não simular o dia da prova. O que é que eu fazia? Eu fazia esses simulados online e assim... Ou então eu pegava a prova e ia fazendo ao longo da semana, a prova do Enem, ou fazia ela fracionada. Eu nunca simulava real o dia do Enem, sabe? Com aquela quantidade de horas, com o meu lanche lá, sem parar o tempo na hora que ia fazer xixi, sem fazer assim, primeiro matemática, depois naturezas, depois humanas, depois linguagens. Eu fazia isso. Isso não é simular o dia real da prova. Você está fazendo questões, você não está simulando o dia real da prova. E quando acontecia, o que acontecia? Quando chegava no dia, sempre me dava muito mal. Porque eu não conseguia fazer as coisas no tempo certo, sempre ficava mais de 20 questões para chutar. Sempre eu me sentia muito cansada, o tempo parecia estar voando. Essas coisas assim, de não ter simulado o dia mesmo da prova. Esse é o primeiro erro, que pra mim é o maior de todos. O segundo erro é querer fazer o milagre da multiplicação dos pães com os assuntos. Porque um mês antes do Enem, eu queria estudar todos os assuntos com um mês antes do Enem. Acabava que eu não treinava a prova, eu ficava assistindo vídeo aula, fazendo anotações, sendo que estava um mês antes do Enem, achando que eu ia conseguir fazer um milagre de Jesus, e que era isso, que o mar vermelho ia se abrir assim, que eu ia ter todos os poderes, querer achar que um mês eu ia conseguir estudar tudo, e não dá. Não dá, tem que ser em um longo período de tempo. No meu caso, foram em 9 meses, muito bem organizados, assuntos distribuídos. E ainda assim, teve assuntos que eu não estudei. Esse é o segundo maior erro. O outro erro, o terceiro erro, era assistir os aulões vésperas de prova. Aqueles aulões é para desesperados, a verdade seja dita. Porque quando você não estudou nada... Quando você estudou muito pouco, começou a estudar o mês do Enem, você tá desesperado. Então, aqueles aulões, um dia antes do Enem, na véspera do Enem, você acha que você vai conseguir aprender tudo aquilo antes do Enem. Então, aquilo me gerava muita ansiedade, tinha assuntos que eu não tinha visto, eu via aquele tanto de gente, tinha comentários de gente, no Enem, não sei o que. Aquilo me prejudicava muito. Então... Quando você realmente estuda, que foi o que aconteceu comigo em 2018, eu tinha estudado durante meus 9 meses perfeitamente. Então eu falei, o quê? Não vou assistir esses aulões, não vou assistir, porque vai me gerar muita ansiedade. Eles vão falar de temas de redações que eu não pratiquei. E eu não vou assistir aquilo por isso. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu percebi que realmente você só assiste aqueles aulões se você não tem autoconfiança, se você não tem autoestima, se você não estudou tudo que tinha para estudar. Aqueles aulões é para esse tipo de público. E muitas vezes eu acho até um desserviço alguns cursos que fazem uns aulões, que falam algumas coisas extremamente pesadas para a véspera de Enem. A quarta coisa, que foi um dos meus maiores erros, que foi assim, o que transformou minha vida, o que me deu a aprovação,
E o que eu não fazia era não focar nas minhas fraquezas. Isso é uma dica mais para quem vai fazer o Enem do ano que vem, ou então, porque 2 meses é muita coisa, são 50 e poucos dias que falta aí, que é você não focar nas suas fraquezas. E a minha fraqueza era matemática. E aí o que acontece? Eu, nos outros anos, eu achava que eu sabia matemática básica e eu não focava nessa minha fraqueza, que era a matemática. E aí eu comecei a focar nela e eu aprendi toda a matemática básica e arrasei no Enem com relação aos outros anos. É tanto que eu fui aprovada por causa da nota de matemática e redação. E assim, foi a melhor decisão da minha vida. Antes eu fugia de matemática, antes eu não queria saber dela, porque eu achava que é uma fraqueza minha e que me dedicar àquilo seria uma total falta de tempo e eu não ia conseguir aprender. Gente, se você tá vendo esse vídeo faltando um mês antes do Enem, eu aconselho você a assinar a plataforma do Ferreto e tentar assistir as aulas de matemática básica. Vá para o Enem pelo menos sabendo soma, divisão, multiplicação e subtração. Você acha que você sabe, mas muitas vezes você não sabe. Se você for pro Enem só sabendo isso, você já vai 1000 vezes melhor do que se você não dedicar esse tempo a isso. Se você quiser assinar o plano de Ferreto, o plano prata, que é o acesso a 3 meses, como faltam 2 meses, vale a pena ir até depois para você olhar a correção. Então, você vai ter até depois de novembro. Você usa o meu cupom de desconto, que é o MED com TDAH1. E para o plano diamante, que é 12 meses, é o MED com TDAH. O Ferreto, ele ensina perfeitamente, ele ensina com questões. Então, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quem quiser saber sobre Ferreto, vê o vídeo que eu vou tentar colocar aqui no card, porque eu não sei como mexe muito ainda. Vê o vídeo aqui de como eu aprendi matemática, que eu saí da casa dos 500 para quase 800. E a outra, meu outro maior erro foi não praticar exercícios. Então, além de chegar nas vésperas do Enem, assistindo trilhões de videoaulas, exercício, de resolução de exercício, e quase nunca eu praticava exercícios e principalmente simular o dia da prova, que é fazer bastante exercício. O outro maior erro que eu tive foi dormir mal. Quando chegava um mês antes do Enem, eu dormia 3, 4 horas, porque o resto do tempo era para estar só estudando. E, gente, uma semana você dormindo mal, você vai chegar no dia do Enem destruído. Além de você estar com o psicológico fudido, desculpa a palavra, mas você vai chegar no Enem com o psicológico fudido, você vai chegar cansado fisicamente, mentalmente. Isso vai te fazer tão mal. Então a gente tem que desmistificar isso. Quanto mais perto do Enem, mais você tem que dormir, mais você tem que descansar, mais você tem que se distrair, mais você tem que estar com a mente leve. Aí eu já entro no meu último maior erro, dentre milhares, que foi não preparar meu psicológico para as coisas que eu não vou saber responder. E aí que tá a chave de tudo. A gente se prepara muito para saber responder tudo. Só que nós não nos preparamos para as questões que não vamos saber responder, que elas vão existir. A não ser que você seja um Lucas Phelps da vida, que você seja um gênio da vida, vai ter inúmeras questões que você não vai saber responder. E você tem que saber preparar seu psicológico para isso. Esse ano, no caso ano passado, eu preparei meu psicológico para errar X quantidade de cada assunto. Então, quando você prepara seu psicológico para você errar questões, você chega no dia do Enem e você tem as 45 questões de linguagem e você colocou 10 questões de linguagens para errar. Então, se tem uma questão muito difícil que você não está conseguindo responder, você fala: essa questão eu vou me permitir fazer por último porque eu me permito errar ela. No Enem,
de verdade, em matemática, eu me permiti errar 20 questões. No caso, eu tinha 20 questões pra, se eu demorasse mais de 3 minutos nela, eu passava, porque eu me permiti errar aquela questão que pra mim era muito difícil. Então, se eu ficasse nela, eu poderia perder uma questão que seria extremamente fácil de responder e diminuir minha TRI, além de perder muito tempo. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo, porque é algo muito importante mesmo, que eu não vejo ninguém nesse YouTube falando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dica, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, tem vários vídeos aqui, ó. Você escolhe, na verdade tem 2 vídeos, você escolhe qual você quer assistir. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!